Olha, antes de mais, muito boa tarde. Queria agradecer-vos a vossa disponibilidade para virem dar o vosso contributo nesta matéria que nós estamos a fazer uma avaliação da legislação sobre abusos sexuais contra menores e tendo em conta a experiência e todo o vosso percurso histórico, quer pessoal, quer do Instituto a que estão ligados, nós decidimos ouvir-vos para recolher o vosso contributo. Irei explicar, isto vai ter uma intervenção de 5 minutos pelo partido requerente da vossa audição, que no caso em apreço foi o PSD, e portanto a deputada irá expor as razões de vos ter chamado cá. Depois terão uma intervenção de 10 minutos, que poderão dividir o tempo ou ficar só um a fazer, como entenderem melhor, para de facto exporem o que é que poderão ser as vossas opiniões sobre isto e a vossa experiência. E depois os grupos parlamentares terão cada um 4 minutos para fazerem algumas questões ou clarificar alguma coisa, e depois terão uma intervenção final também de 10 minutos para esclarecer as questões que vos forem levantadas e portanto é esta a grelha que temos que cumprir, porque às 3 horas temos plenário e portanto isto tem que ser escrupulosamente cumprido. Eu peço desculpa de estar a fazer este aviso, mas agradecia que todos cumprissem escrupulosamente o tempo. Muitíssimo obrigada, e então daria início à sua deputada Cristiana Ferreira, do PSD, para a apresentação do requerimento. Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Começo naturalmente por saudar e cumprimentar o Instituto de Apoio à Criança na pessoa da doutora Dulce Rocha e do Dr. Manuel Coutinho, agradecer a vossa disponibilidade. Creio que será do vosso conhecimento o teor do requerimento que o Grupo Parlamentar do PSD apresentou e que justifica a presente audição, porque de facto o exaustivo diagnóstico traçado no relatório final da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa, Dar Voz ao Silêncio, que foi recentemente divulgado, convocou-nos a todos, em especial aos decisores políticos, aos partidos políticos, para uma profunda reflexão sobre a realidade silenciada dos abusos sexuais vividos em instituições que acolhem crianças ou que têm crianças à sua guarda. E, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD entendeu, à semelhança também de outros partidos políticos, que não se podiam ignorar as sugestões, as recomendações, também as recomendações que constam do relatório, que são para a sociedade em geral, e cuja concretização carece precisamente de intervenção legislativa. E é precisamente com este enquadramento que é absolutamente oportuna também a vossa audição pela experiência que têm sobre esta matéria. Sem prejuízo, depois de numa segunda ronda e também face àquela que possa vir a ser a vossa intervenção, gostaríamos de salientar, como nota prévia a esta questão, que, pese embora a nossa concentração também seja do ponto de vista da intervenção legislativa, nós também temos que perceber o fenómeno, temos que o perceber, temos que o compreender, temos também que o interiorizar para depois, só com essa compreensão do fenómeno, podemos depois dar também nós um contributo para as crianças, sobretudo, e para as vítimas destes crimes tão hediondos, porque são as especiais fragilidades das crianças que, associadas à gravidade dos danos causados, que justificam também sobre qualquer um de nós o choque e a revolta que também sentimos e sobre a qual também temos que assumir que este sentimento que esta matéria nos provoca. Eu acho que nós todos concluímos que é preciso um quadro jurídico forte relativamente a estas matérias, que é preciso repensá-lo, que é preciso envolver todos os atores da sociedade sobre esta matéria, e por isso, e precisamente porque é tão útil e tão melindrosa esta matéria, é que aguardava também pela vossa intervenção inicial para depois também poder concretizar algumas questões que nos parecem importante ouvir a vossa opinião. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Dulce Rocha, penso eu, para, não sei se vai dividir, se vai falar sozinha para já.
Vai dividir. Pronto, com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Cardoso. Muito obrigada também a todos, a todas. E só está um deputado, mas a língua portuguesa é assim, temos de dizer no masculino. Realmente, nós no Instituto de Apoio à Criança ficámos muito chocados, como a sociedade portuguesa toda ficou, com as conclusões do relatório, com a descrição e depois com as conclusões, porque apesar de constantemente dizermos que era um fenómeno muito mais vasto e com uma dimensão superior àquela que geralmente se pensa que tem, o que é certo é que todos aqueles depoimentos são muito confrangedores e muito... Nós, de facto, nunca estamos à espera de uma realidade tão perversa, não é? Agora, nós depois na direção achámos logo que, de facto, que a legislação devia, de alguma forma, enfim, conformar-se um pouco com as conclusões que foram retiradas. Os abusos sexuais, nós da nossa experiência, quer a pessoal, quer depois o Sr. Dr. Manuel Coutinho, que dirige há muitos anos o SOS Criança, e temos uma linha específica para a questão da exploração sexual, realmente é uma realidade ainda muito escondida. Ainda há pouco tempo, no mês passado, tivemos, em abril, tivemos uma conferência na Universidade de Lusíada. Veio cá um investigador de uma universidade americana, de Harvard, que nos veio dizer, ele é jurista também, e veio dizer que realmente as legislações, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, ainda não contemplam devidamente a punição do encobridor. Ele fazia muita força, quase toda a intervenção dele, baseada em investigações e pesquisas que fez durante uma década. Ele começou por fazer um estudo sobre o trauma nas vítimas do Holocausto e depois começou a ver que a sintomatologia era muito parecida com esta. Portanto, estão a ver que realmente é devastador o sofrimento destas pessoas, porque o sofrimento prolonga-se depois da infância, vai pela adolescência, pela idade adulta, etc. Nós, aliás, durante o tempo da Comissão Independente, tivemos algumas denúncias e eram de pessoas que tinham sido abusadas na infância e elas contactavam o IAC. Portanto, quando se reviam naquele sofrimento, passavam a ser crianças outra vez, o que é uma coisa que nos chocava imenso, não é? Já pessoas com 40 e tal anos, outras com 50. Foram poucos casos, mas significativos, acho eu, não é? Portanto, a questão do encobridor é uma questão relevante. Depois, o prazo de prescrição, aliás, como é muito salientado na Convenção de Lanzarote, na Convenção do Conselho da Europa, fala muito na questão do aumento do prazo prescricional e o relatório voltou a falar nisso. Portanto, o artigo 33, garantir que o prazo de prescrição relativo à instauração de procedimentos continua a correr por um prazo suficientemente amplo para permitir a instauração efetiva do procedimento após o momento em que a vítima tiver atingido a maioridade, proporcional à gravidade da infração penal. Portanto, essa ideia, que aliás o Parlamento já tinha acolhido, obviamente, já tinha acolhido. Agora, verificamos que tem que ser tem que ser maior, não é? Porque apareceram-nos aqui vítimas com 50 e 60 e 70 anos. Não é? Outra das questões que a Sra. Deputada falou e que nós estávamos mesmo há bocadinho a falar também, é que, primeiro que tudo, é necessário que este trabalho prossiga. O trabalho para ver, para percebermos a dimensão deste fenómeno, não apenas na instituição Igreja Católica, mas também na sociedade em geral, porque, creio que foi o professor Daniel Sampaio, referiu
não se esqueçam que a família continua a ser o lugar onde as crianças sofrem mais este crime de abuso sexual. E, portanto, era bom que este trabalho prosseguisse. Portanto, os inquéritos de vitimação prosseguissem. Eu lembro-me que, já noutras ocasiões, a nossa Assembleia da República pediu ao ICS, até creio que na altura foi a professora Ana Nunes de Almeida, mas agora evidentemente que ela provavelmente já não quererá fazer isso, já está mais velha, tem discípulos para fazer isso e discípulos, portanto, mas os primeiros trabalhos sobre maus tratos em Portugal foi o Instituto de Ciências Sociais que fez, não é? Encomendado pela Assembleia da República, que é interessante, não é? Portanto, têm experiência sobre inquéritos de vitimação, têm saber e, portanto, era bom que este trabalho de diagnóstico e de este estudo para saber o que é que temos na realidade, não é? Quando ocorreram as alterações à questão do trabalho infantil, também se começou com um inquérito amplo, não é? Portanto, estudar o fenómeno é fundamental. Claro que é importante alterar a legislação e poder-se-iam fazer alterações cirúrgicas, por exemplo, na questão do prazo prescricional, mas fazer alterações substanciais, talvez me parecesse que poderíamos aguardar e fazer esse tal relatório primeiro, obter esses dados mais substanciais para que o nosso trabalho também seja coerente e seja consistente, não é? E nós às vezes temos aquela tentação, eu sei que a doutora Isabel Moreira vem já ralhar comigo, aquela tentação de dizer que temos de alterar as penas e aumentá-las para estes crimes tão graves, não é? Estes crimes que é mais ou menos como os danos ambientais, não é? Só no futuro é que se sabe bem o sofrimento que causa, não é? Não se tem a noção exata no momento, porque tem danos futuros muito fortes e devastadores. Mas, realmente, nos crimes sexuais isso é óbvio, porque mesmo os psicólogos clínicos, e depois vou-me já calar, sabem muito bem que quem nos aparece no consultório, as grandes ansiedades, etc., são muitas vezes adultos cuja infância foi pautada por abusos, por violência doméstica, mesmo que só assistida, não é? Portanto, eu ficar-me-ia por aqui, talvez, dizer que, primeiro que tudo, é necessário conhecer melhor a realidade, não é? Para abrangermos os distritos todos e as regiões autónomas, termos uma noção mais próxima da realidade, porque, como sendo um fenómeno escondido, se calhar nunca saberemos como ela é efetivamente. Pronto, é melhor eu calar-me, senão o meu amigo... Faz favor. Senhoras deputadas, senhor deputado, muito obrigado. Corroboro tudo o que aqui foi dito pela doutora Dulce e pelas senhoras deputadas. Gostava de dizer aqui que a questão do encobridor é uma questão muito importante e foi baseado na questão do encobridor que em 88 o Instituto de Apoio à Criança criou um serviço nacional que é o SOS Criança, por onde pessoas de uma forma anónima podem apresentar situações e cabe depois ao Instituto e com as polícias criminais e com o Ministério Público averiguar a veracidade dos factos. Por isso, este serviço já existe desde 88. Temos é que o reforçar, temos é que o apoiar. E o Instituto de Apoio à Criança que tem este serviço não pode andar sempre de mão estendida para arranjar financiamento para dar resposta a um serviço que a população precisa. Portanto, o SOS Criança é um serviço essencial a nível nacional e é importante que pensem que ele existe e que muitas situações de abuso sexual foram detectadas e muitas foram evitadas porque atempadamente alguém telefonou para lá. Porque nós hoje estamos aqui com esta situação da Igreja, vejo sempre uma coisa que me preocupa sempre, falamos mais dos padres do que das vítimas, portanto, as vítimas são as crianças, daí é que nós temos que pôr o foco.
Aconteceu também no caso da Casa Pia, também nessa altura tive a percepção que se falou mais dos abusadores do que dos abusados, e temos que pôr efetivamente o foco nos abusados, nas crianças abusadas, porque o abuso sexual é um crime hediondo e que precisa de apoio. Também é importante que quem trabalha com estas crianças e com estes jovens, nomeadamente nos centros de saúde, ou mais nos centros de saúde até que nos hospitais, existam técnicos preparados para trabalhar esta situação, porque é lamentável que uma criança abusada seja revitimizada 6, 7, 8 vezes e que muitas vezes não acreditem nela. Portanto, é o pior ainda que pode acontecer. E como foi aqui dito também, os abusos sexuais acontecem em todas as classes sociais, em todas as zonas do país, são praticados por homens e por mulheres, e nós temos que fazer um estudo claro para perceber efetivamente a realidade com que diariamente lidamos. Só depois de termos um estudo claro, e eu não tenho grandes reservas em dizer que é dentro das famílias que esta situação acontece com maior regularidade, é dentro das famílias que a situação é silenciada com maior regularidade, e por isso é que é importante canais que anonimamente se possam servir de apoio a estas crianças, porque efetivamente nós temos também uma linha europeia, que é a linha 116000, é um número harmonizado, é um número igual nos 27 países da União Europeia, também para as crianças desaparecidas e abusadas sexualmente. Agora, as organizações da sociedade civil precisam do apoio do Estado para servir a criança e para servi-la da melhor maneira, porque se não tivermos meios também não podemos funcionar da forma que gostávamos e as crianças certamente saem prejudicadas. Muito obrigado. Muito obrigado. Depois terão a oportunidade de mais à frente acrescentar algo mais. Daria agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira. Muito obrigada, Sra. Deputada. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer muito a vossa presença. É sempre muito enriquecedor os contributos que nos dão em tantas discussões que temos tido ao longo dos anos e agora neste grupo em especial. Naturalmente, também nós ficámos chocados com as conclusões de um relatório que se dedicou a uma situação em especial, e eu penso que foi muito importante ouvir as vítimas e focarmos nas vítimas. E antes de passarmos à constatação que sabemos que estes abusos acontecem em toda a sociedade, na família, nas escolas, em todas as classes sociais, foi importante desocultar esta realidade. Foi importante ouvir porque é que doía tanto às vítimas, porque é que aquela dor era tão específica, ouvir recorrentemente naqueles relatos, aquela pessoa representava Deus na Terra para mim, essa relação com o divino torna o abuso como que duplo ou duplamente penoso, porque há uma relação de facto de entrega a alguém que representa uma verdade muito forte. A questão da substituição da família, tantas dessas vítimas que viviam em espaços que substituíam a família e, portanto, há aqui também uma traição terrível e, portanto, nós não podemos fazer muito do ponto de vista legislativo relativamente a quem foi abusado há muitas décadas, crimes que prescreveram, mas eu acho que, em todo o caso, foi muito importante que as pessoas fossem ouvidas, que acreditassem nelas e que o seu testemunho servisse para fazer mudanças para o futuro, aquelas que ainda não prescreveram que fossem enviadas para o Ministério Público para os devidos efeitos e que se tirassem conclusões internamente, nomeadamente medidas que não põem em causa a presunção de inocência, que sejam preventivas, no sentido de afastamento provisório de pessoas que eventualmente depois venham a ser condenadas como agressores ou agressoras. Mas acho que de facto teve esse impacto social de lá está, quebrar o silêncio. E sabendo nós que o fenómeno é tão vasto e que acontece, a família continua a ser infelizmente um lugar para tanta gente de perigo e não de acolhimento e de amor, as escolas, todas essas realidades foram aqui faladas,
Eu queria perguntar o seguinte: acabou de entrar uma proposta de lei do Governo que tem por referência a diretiva do Parlamento Europeu, que conhecem, a Diretiva 93 de 2011, relativa à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil, que substitui a decisão quadro 2004-68. E, portanto, da lógica da proteção dos menores contra qualquer forma de exploração ou de abuso ser um dever do Estado de Direito Democrático e dos atos contra a liberdade e a autodeterminação sexual do menor revestirem-se evidentemente particular a gravidade e não terem efeitos apenas no menor que é abusado, mas em toda a sociedade, e depois disso repercutir-se no seu comportamento futuro. O que efetivamente esta proposta faz, entre várias coisas, é, em matéria de prescrição, consagrar-se a gradação adicional àquela que já resulta das molduras penais dos tipos incriminadores, deslocando o início da contagem dos prazos da prescrição do procedimento criminal nos crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual do menor para o momento em que o ofendido atinge a maioridade. Ao mesmo tempo, o número 1 do artigo 118 assegura prazo para a ação penal após a vítima atingir a maioridade, obstando a prescrição do procedimento criminal antes do ofendido prefazer 25 anos, portanto, em linha com aquilo que foi a recomendação do grupo de trabalho. E depois também altera-se o artigo 70 e 76, clarificando que os meios usados para a prática do crime de pornografia de menores contemplam qualquer forma de ameaça, constrangimento ou violência. E, finalmente, no que tange ao crime previsto no artigo 176b, incrimina-se, a par da conduta de organização de viagens para fim de turismo sexual com menores no contexto de atividade profissional ou com intenção lucrativa, aquela que extravase tal contexto, diferenciando-se a medida da pena mais elevada quando o crime for praticado no âmbito de atividade profissional, por maior o desvalor que vai associado à conduta. Portanto, para terminar muito rapidamente, de acordo que sim, podemos fazer isto imediatamente, que é cumprir aquilo que foi a recomendação de elevar o prazo prescricional, elevar eventualmente sim a pena quando isso se justifique, mas de facto termos um estudo rigoroso e avançar para questões práticas, nomeadamente aquelas recomendações que dizem respeito às crianças não estarem em espaços isolados, não estarem em sítios onde a fiscalização esteja fechada e por aí fora. Portanto, pôr também em prática todas as outras recomendações que não têm a ver com a parte legislativa, mas têm a ver com aquilo que resulta do conhecimento do fenómeno para o qual aquele relatório foi tão importante. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria novamente a palavra à Sra. Deputada Cristiana Ferreira, do PSD. Muito obrigada. Eu iria, então, na sequência daquilo que já afirmei inicialmente e também agradecendo já a vossa intervenção inicial, dizer que, de facto, a vítima é, naturalmente, o centro da nossa preocupação neste momento, as crianças em particular, os jovens e também as pessoas que hoje adultas, como é evidente, também sofreram este tipo de abusos enquanto crianças. E, de facto, eu acho que este fenómeno, que precisa de continuadamente ser estudado e que mereceu sempre reprovação e incompreensão, também sofreu um longo período de alguma desvalorização e desconsideração, precisamente porque ele não era conhecido. E por isso foi tão importante que ele fosse conhecido, para que, de alguma forma, nós pudéssemos também perceber que ele existe e que não é só uma situação que às vezes ouve-se dizer, mas depois não há nada concreto, e este relatório teve, de facto, essa circunstância. Há um aspecto que eu gostaria também de ouvir um comentário que tem a ver com os índices muito baixos de participação deste tipo de abusos. Porque, objetivamente, esses índices muito baixos levam-nos à questão da ocultação sistémica. Às vezes até existe uma dupla ocultação, não é? Porque aquilo vai sendo ocultado em hierarquia, até a própria família também acaba por ocultar uma situação que tem esse conhecimento, e o que depois, aquilo que não se sabe, não é participado, por isso é que há índices baixos de participação, e de alguma forma valeria a pena também talvez intervir em mecanismos onde se pudesse transmitir à vítima a confiança também necessária para que ela pudesse
num ambiente e num canal que lhe fosse propício, depois também avançar com essa situação. Nós sabemos que o sistema, por natureza, em alguns momentos e para este tipo de situações, pode ser até um bocadinho assustador pensar que a pessoa, que as vítimas desta natureza podem passar por um processo judicial. Isto é uma leitura que também podemos fazer e, portanto, eu acho que era importante, dentro do reforço daquele quadro jurídico forte, pensar em mecanismos que, de alguma forma, pudessem transmitir à vítima a confiança e a segurança necessária para que a sua intervenção processual possa, de facto, ocorrer. Por outro lado, esta questão, que também já foi abordada pela senhora deputada Isabel Moreira, e que concordamos, de alguma forma, essa também já vai sendo a nossa posição relativamente a este assunto, que é precisamente a questão da maturidade e que só anos mais tarde é que a vítima compreende e interioriza até aquilo que lhe possa ter acontecido, porque há ali um momento em que, pela idade em que os abusos até podem ocorrer, ela pode nem ter apercebido o que é que lhe aconteceu. E só quando inicia a sua vida sexual, ou quando há outro momento na sua vida, é que verdadeiramente a vítima pode ir ao encontro dessa situação e pode ter, de facto, essa vontade de falar sobre ela. E, portanto, dentro do ponto de vista temporal, é evidente que nós não podemos, nós temos que ter um critério, como é evidente, se é aos 30 anos, se é aos 40, se é aos 50, que a pessoa pode estar habilitada, como a senhora doutora acabou de referir, que tinha tido conhecimento de pessoas, e aliás o prazo temporal de pessoas tem 50, 60, 70 anos, 80 anos, eu creio que há um testemunho de uma pessoa que tinha 80 anos, e que só agora fala pela primeira vez, leva-nos a este reforço de que o início da contagem da prescrição tem que ocorrer num outro período em que a vítima tenha essa maturidade. E que vai, de facto, ao encontro desta recomendação que também conhecem, da alteração do artigo 118, número 5 do Código Penal, aumentando para 30 anos, que atualmente é em 23, a idade do ofendido, antes da qual o procedimento criminal não se extingue para efeitos de prescrição. E, portanto, eu gostaria, para terminar, dentro desta dificuldade que eu compreendo que seja balizar uma idade de uma situação que pode variar de pessoa para pessoa, qual é que era a vossa posição? Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Chega. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e cumprimento também o IAC e o SOS Criança neste dia em que celebramos aquilo que melhor temos no nosso mundo, as crianças, mas que recordamos também ainda ao longo caminho que temos que fazer para realmente reconhecer os seus direitos e podermos protegê-las. Tenho que fazer uma nota de agradecimento pelo trabalho pioneiro que fazem em Portugal e por colaborarem com esta casa, aliás, para podermos ter uma legislação que de facto proteja as nossas crianças. Uma primeira nota que gostava de deixar é que de facto é lamentável que estes temas só voltem à agenda do dia pontualmente. No país onde tivemos o caso da Casa Pia, o Ballet Rose, onde sabemos que em 2020 o Conselho da Europa alertava que 1 em cada 5 crianças na Europa são vítimas de abusos sexuais, é lamentável que só quando está na espuma dos dias e só quando é moda falar deste tema é que nos recordamos que é preciso agir. E por isto gostava de dizer que temos vindo, uma vez que aqui falamos sobre caminhos legislativos que podemos adotar nesta casa, temos vindo a alertar para estas questões desde sempre. Não foi só preciso recebermos estes dados do relatório que de facto são chocantes para começarmos a debruçar-nos sobre esta matéria. Reparem que em dezembro de 2022 debatemos aqui um projeto do Chega que pedia que o prazo prescricional começasse a ser contabilizado a partir dos 30 anos e que os argumentos que foram dados à data para chumbar esta proposta era de que a prescrição destes crimes é um prolongamento de direitos humanos. E a proposta do Chega até era bastante simples. Vejamos que na Alemanha o prazo prescricional é de 20 anos a partir da vítima contabilizar os 30 anos de idade, em França também é de 30 anos após a maioridade, em Espanha é a partir dos 35 anos que começa a ser contabilizado, portanto até poderíamos ter ido muito mais longe. Mas dizer também que apresentámos já aqui também que fosse impedido a suspensão de execução de penas em casos de condenação por crimes de violação ou abusos sexuais de crianças, porque sabemos que 70% dos abusadores em Portugal, cerca de 70%, continuam
continuam com a pena suspensa, continuam com um contacto regular com a sociedade, tendo muitas das vezes apenas que se dirigir a um psicólogo pontualmente, sabendo que este crime tem uma taxa de reincidência de 75%, percebemos que a Justiça ainda não atua como devia para impedir que novas vítimas possam ser atacadas ou até impedir uma revitimização das mesmas vítimas. Uma das propostas também que apresentámos foi um inquérito de vitimação alargado a todas as instituições, infelizmente também foi chumbado. Hoje trazemos aqui a esta casa a proposta da criação da figura do provedor da criança e, portanto, perguntamos se veem isso com bons olhos e se acham que é mais um passo fundamental ou não. A proposta é essa que vai ser debatida dentro de momentos em sessão plenária. Mas uma vez que falamos aqui também em intervenções legislativas, gostava de vos dar conta que um dos caminhos que tem sido apontado pelos demais grupos parlamentares é investirmos na educação sexual e no empoderamento da criança e por isto eu gostava de vos perguntar se revêem no caminho que tem estado a ser seguido já há algum tempo. Trago-vos aqui um exemplo da Organização Mundial de Saúde de 2010 que fala sobre, vou-vos só ler o quadro das crianças dos 0 aos 4 anos para me explicarem se o empoderamento destas crianças deve ser feito nestes moldes, que fala sobre a necessidade de educarmos as crianças para a masturbação na idade infantil, para descobrirem os seus próprios corpos, para perceberem que é possível termos prazer com a proximidade física que podemos ter com outras pessoas. Eu vou-vos entregar este documento a seguir. Fala sobre o prazer ou não que nós podemos ter com os nossos corpos e promove como atitude uma curiosidade em relação ao nosso corpo e ao corpo de terceiros. Relativamente à sexualidade e bem-estar, fala-nos também ainda, algo que pode ser alarmante, que nem todas as experiências que não são boas têm que ser sempre alvo de queixa por parte da criança. E, portanto, isto é um contrassenso. Eu vou-vos entregar o quadro para poderem ler também com os vossos próprios olhos. Relativamente à sexualidade e direitos das crianças dos 0 aos 4 anos, diz-nos também que as crianças têm direito a explorar a sua nudez, o seu corpo e a serem curiosos. E por isto eu gostava que nos explicassem em que medida é que este tal empoderamento das crianças que é defendido não só pela OMS, mas também através da Agenda 2030 pelas Nações Unidas no Guia de Educação Sexual, que é bastante semelhante e que também vos entrego porque não tenho muito mais tempo e vou mesmo concluir, rematava com estas questões. Em que medida é que este tipo de educação que expõe as crianças a uma sexualização precoce protege para a realidade dos abusos? Não há o perigo de esta exposição torná-las, em certa medida, impermeáveis para não saberem distinguir aquilo que é um abuso ou não da sua intimidade? E dava-vos só como exemplo como as próprias crianças se sentem abusadas e se sentem maltratadas com esta exposição que está a acontecer nas escolas portuguesas, trazendo uma notícia da MAG, que esteve online a semana passada, mas que rapidamente foi retirada e não se percebe porquê, que diz que crianças traumatizadas após terem aulas sobre sexo oral e anal, mais pornografia do que educação. Crianças de 11 anos, os pais denunciaram esta questão deixou de estar online. Mesmo para concluir, pergunto-vos só se acham que é este o caminho que tem que ser seguido, que alertas deixam a esta casa. Muito obrigada pela tolerância, Sra. Obrigada. Daria agora a palavra à Sra. Deputada do PAN, Isabel Inês Sousa Real. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Começo por cumprimentar a doutora Dulce Rocha e também o Dr. Manuel Coutinho, agradecendo todo o trabalho que têm desenvolvido ao longo dos anos, que tem sido fundamental para o reforço das crianças e jovens e, portanto, só podemos agradecer todos os contributos que têm dado nesse caminho, mas também à Assembleia da República. E porque este é um debate sério e cujas conclusões, mas também os estudos existentes, devem ser olhados e enquadrados dentro daquilo que estamos a discutir e não ser trazido para aqui questões que nada têm a ver com o tema que estamos a discutir, há aqui, de facto, algumas questões que estão já no âmbito deste grupo de trabalho a serem abordadas, porque, tal como o Dr. Manuel em particular referiu, a questão de conhecermos a realidade fora também do contexto da Igreja e na comunidade, o PAN propôs a criação de uma comissão independente semelhante àquela que foi criada para o abuso sexual no contexto da Igreja, precisamente por entendermos que é fundamental conhecermos esta realidade no seu todo, mas sem esquecer que há respostas que têm que ser dadas para estes casos que foram identificados, colocando o foco precisamente nas crianças. E nesse sentido, o Grupo de Trabalho tem agora também por missão a análise dos projetos, onde se inclui o projeto do PAN, que visa aumentar o prazo de prescrição do abuso sexual para 30 anos, e parece-nos que é um caminho que terá que ser feito necessariamente. A nossa proposta inicial tinha um prazo mais ambicioso, mas tendo em conta que este também foi o prazo proposto pela Comissão Independente, acabámos por acompanhar aquilo que foi a recomendação da Comissão. Gostaríamos que também, de alguma forma,
nos dissessem se acompanham esta questão. Depois, por outro lado, a revisão da própria concordata, porque tem sido muito polémica a questão do segredo de confissão. É certo que não estamos a falar do ponto de vista das profissões tradicionais, mas o conhecimento de um crime deve, evidentemente, tal como acontece em qualquer outra circunstância, ainda para mais um crime horrendo, como o que hoje estamos aqui a falar, ser objeto de revisão para que possa ser denunciado. Depois, a criação de reparação. Os Balcãs têm um exemplo muito interessante, por causa das violações e da violação utilizada como arma de guerra. Eles criaram um mecanismo de compensação para as vítimas, mesmo que os prazos estivessem prescritos. E pergunto se acham que efetivamente um regime semelhante poderia aqui, de alguma forma, dar resposta à necessidade de reparação das vítimas, não apenas do dano que lhes foi causado pela violação, mas também pela perda de expectativas de vida, porque sabemos que estas crianças e jovens muitas das vezes têm depois consequências ao nível da formação, da empregabilidade e outras dimensões. Por outro lado, nós demos entrada numa iniciativa que visa alterar as CPCJs. Esta tem sido uma questão muito discutida, até porque sabemos hoje que as comissões de proteção de crianças e jovens, incluindo a nacional, não tendo meios próprios nem um investimento mais robustecido, acabam por ter muita dificuldade de atuar, e gostaríamos de ouvir também em relação a isso. E para além da questão do provedor, que também já aqui foi falada e que hoje vai ser discutida, para concluir, e porque claramente não podemos confundir a capacitação das crianças sobre a noção dos limites do seu corpo, pergunto como é que vem a necessidade, que já foi apontada até por algumas vítimas, de haver na educação, seja nas escolas, seja noutros contextos pedagógicos, material sobre e formação sobre aquilo que são os limites do seu corpo e onde o outro não pode, de facto, entrar nesse espaço. E agradeço mais uma vez por tudo o que têm feito. Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde, caras e caros colegas. E as boas-vindas ao Instituto de Apoio à Criança, num dia tão importante como o Dia da Criança, e neste momento em que estamos a iniciar os trabalhos deste grupo de trabalho que nasceu da vontade conjunta de vários, praticamente todos os grupos políticos desta Casa, para fazer de facto trabalho sério e continuado sobre este tema. Para não repetir perguntas que foram feitas anteriormente, eu queria perguntar-vos sobre a questão do conhecimento da realidade, nomeadamente a realidade dos abusos em ambiente institucional. Claro que tivemos agora o relatório da Comissão sobre os abusos na Igreja. Há alguns anos houve o caso Casa Pia. Rapidamente, qualquer pessoa pode pensar em ambientes institucionais nos quais as crianças convivem com adultos cotidianamente e podem estar em risco, desde orfanatos, escolas, clubes desportivos, instituições como os escoteiros, etc. Não se trata de lançar nenhum label sobre nenhuma instituição em particular, mas precisamente de nos deixar a todos o mais descansados possível de que a realidade é conhecida, para evitar que pessoas possam vir a sofrer no futuro aquilo que corajosamente os nossos concidadãos contribuíram agora com os seus testemunhos daquilo por que passaram, para o relatório recente sobre os abusos na Igreja, tiveram que passar. Nós, para podermos estar à altura da coragem dessas pessoas, temos que nos assegurar que conhecemos bem o terreno. Mas foi dito aqui uma coisa importante, que é boa parte dos abusos, a maior parte, provavelmente, disse o Sr. Secretário-Geral, decorre em ambientes não institucionais. Consideram que seria necessário fazer 2 estudos de âmbito diferente, de tipo diferente, com 2 instituições diferentes? Acham que a metodologia e os tempos para realizar esses estudos devem ser diferentes? Como é que nós podemos abordar uma das realidades e outra das realidades? E, para terminar, já estou no fim do meu tempo, dizer-lhes que não poderei provavelmente assistir à resposta, mas nós depois vamos ver para trás na fita para saber a resposta. Qual é que é o papel que consideram que a hipocrisia em torno destes temas, ou seja, a impossibilidade de falar destes temas, de os conhecer, não contribuiu durante décadas, ou mais até do que isso, precisamente para que eles, sendo varridos para debaixo do tapete em termos de debate público, tivessem ajudado a encobrir tantos e tantos abusos ao longo de gerações e gerações. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Daria agora 10 minutos à doutora Dulce Rocha do Manuel Godinho para exporem e responderem às questões que foram levantadas e que os distribuam da forma que entenderem melhor. Muito obrigada. Isto são uma série de questões, às tantas é muito difícil, mas eu agradeço imenso todas as referências tão amáveis e tão generosas que nos dirigiram.
O Instituto de Apoio à Criança este ano faz 40 anos, já fez 40 anos, e realmente é uma instituição que conseguiu ser uma referência. A doutora Manuela Yanes, claro, que continua a ser uma face visível do IAC. Só não nos acompanhou hoje porque já tinha um compromisso, mas também está sempre presente, e ela pediu muito, eu até vos sublinhei aqui, não se esqueça de falar nas penas. E há bocado eu comecei a falar e depois dispersei-me. A doutora Manuela choca-se muito com a questão das penas que podem ficar suspensas e que muitas vezes são suspensas em casos tão graves de abuso sexual praticados às vezes dentro da família, e que realmente tem essa dupla vertente de traição também, não é? Portanto, aqui fica assinalado. Não sei se é agora o momento ideal, se agora é só a mesma questão da diretiva. Eu não sabia que já havia proposta do Governo, ainda bem, mas em princípio tudo o que referiu concordo inteiramente, até porque, não conhecendo bem a proposta que vem na sequência da transposição, eu ainda me guiei aqui pela Convenção de Lanzarote, que geralmente costuma ser antes das diretivas, mas que já amplifica mais o nosso horizonte, não é? A questão que o senhor deputado já saiu, se seria bom haver duas comissões ou uma só, confesso que nós não pensámos nisso, mas realmente o abuso institucional é cada vez mais falado e pensado, por exemplo, na nossa vizinha Espanha. Já há recomendações, inclusive é do Conselho, do que se assemelha ao nosso Conselho Superior da Magistratura, mais destinado talvez aos tribunais, mas é um assunto que cada vez está mais na ordem do dia. Por exemplo, eles referem-se muito à questão da SAP, da síndrome da alienação parental, que eles proíbem, primeiro começou por ser uma recomendação e agora é mesmo uma proibição numa lei que espero que continue em vigor, apesar de sabermos que vai haver alterações a nível governamental na nossa vizinha Espanha. Mas nós continuamos a utilizar muito essa figura, essa tese da síndrome da alienação parental, justamente quando são levantados os problemas dos abusos sexuais de criança. Não sei se têm noção disso. Portanto, e realmente já é tão difícil a uma criança denunciar, já lhes custa tanto falar. A mãe, a mesma coisa, ao princípio fica incrédula. Todos os casos em que eu participei, as mães nem queriam acreditar inicialmente, quer dizer, só depois da criança explicar mais pormenores é que, quer dizer, e depois dessa dificuldade toda, chegam ao tribunal e ninguém acredita, que isto deve ser um drama, não é? E há situações em que as crianças depois se calam completamente. Se a seguir temos uma tese perversa que vê as mulheres como mentirosas e as crianças também, quer dizer, como fabuladoras e tal, eu penso que valeria a pena talvez haver uma comissão que estudasse os abusos institucionais, não sei. Mas isto fui confrontada neste momento, assim, de repente. Agora, o que era importante é que a Assembleia decidisse no sentido de haver esse tal estudo mais amplo. Isso parecer-me-ia muito, muito importante. E que essas questões que são quase unânimes, não é? Que são consensuais, que ficassem já decididas. Nós temos no Instituto de Apoio à Criança uma experiência extraordinária de atitude cívica, no sentido de ajudar as crianças, não é? Os vizinhos, as famílias, os professores, quando sabem. Agora, realmente importaria, talvez, fazer um estudo maior. Inclinar-me talvez para aos escuteiros, exato. Quando houve aqui um abuso grave de 300 e tal crianças nos escuteiros do Restelo, houve
houve um chefe de escoteiros que violou uma série de crianças e as crianças ficavam de tal maneira oprimidas que não conseguiam dizer às famílias. Nenhuma das crianças tinha dito nada aos seus pais e os pais diriam: os meus filhos, eu tenho uma excelente relação com o meu filho, que se acontecesse alguma coisa, o meu filho contava-me. Isto é sempre a ideia que os pais têm, mas os meninos não contam, as meninas também não. Aqui eram crianças dos 3 aos 10 anos. O Instituto de Apoio à Criança foi chamado a participar porque não havia... O indivíduo suicidou-se. O indivíduo depois suicidou-se. Não havia no sistema público possibilidade de dar ajuda àquelas crianças. Portanto, eu insistiria também nesse aspecto de o nosso SNS se dotar de capacidade de ajudar estas pessoas, não é? Não apenas as crianças, mas também os adultos que precisam de psicoterapia. Quanto à questão do professor da criança, esta Assembleia já se pronunciou no sentido de inconstitucionalidade, não sei se manterá a posição, portanto, eu trago aqui uma relíquia do Instituto de Apoio à Criança. A primeira convenção que eu vi foi a do Instituto de Apoio à Criança, logo em 1990, e a doutora Manuela Lianes aqui achava que o IAC que era o professor da criança. Portanto, nós, quer dizer... Pois, exato, foi o Tribunal Constitucional, tem toda a razão, mas a Assembleia a seguir tem vindo a dizer, o Tribunal Constitucional... Bem, mas realmente nada impede que uma ONG, desde que seja credível e tenha portanto, não sei, a doutora Manuela Lianes sempre nos incutiu esta ideia de que fazer mais, multiplicar instituições, quando já há uma que se calhar o que interessava era dotar o IAC de meios para fazer melhor e para fazer mais, não é? E nós andamos sempre com uma angústia financeira extraordinária. Eu agora vou passar ao meu colega, porque realmente estou a ver o tempo a passar e não quero de forma nenhuma impedi-lo de dizer, porque ele até tem mais IAC do que... Quer dizer, eu só estou no IAC há 15 anos, o meu colega está há 30. Há 30. Não, o IAC, efetivamente, tem provas dadas, como diz a doutora Dulce Rocha, e aproveito para vos dizer que o último protocolo que temos foi feito pelo Sr. Engenheiro Guterres em 2002 e que nunca mais foi atualizado. Portanto, vejam como é que nós podemos gerir uma casa que tem um protocolo feito em 2002 e que nunca mais foi revisto. Portanto, é uma grande preocupação que nós temos. Em relação a situações também com o abuso sexual, eu sou muito pela informação. O Instituto da Criança faz diariamente ações de formação nas escolas para sensibilizar as crianças, sensibilizar os jovens, os professores e os auxiliares sobre todas as questões relacionadas com as crianças. Recordo que no passado, quando a questão da toxicodependência estava muito em cima da mesa, chegou-se à conclusão que era importante falarmos da droga às crianças para que a droga não entrasse nas crianças. E isto foi uma forma de chegar, portanto, e, efetivamente, de alguma maneira, diminuiu-se o consumo, diminuiu-se a toxicodependência, porque a informação é essencial. Ter informação é poder. Portanto, nós não devemos ser púdicos, nós devemos ensinar de uma forma clara, devemos socorrer-nos daquilo que é a ciência, vemos o que é que a ciência nos pode ensinar e de que maneira é que nós podemos chegar às pessoas, chegar às crianças. Tudo o que for informação, desde que seja adequada e dada de uma forma justa e ajustada, quero dizer, àquela criança ou àquela família, que as famílias também precisam, é certamente importante. Educar para a sexualidade é formar os indivíduos, é levar as pessoas a terem conhecimento da realidade. Há uns anos atrás, as crianças também comiam bolas de Berlim na escola, comiam chocolates, não havia formação do ponto de vista dos nutrientes essenciais. Hoje já há um caminho feito no sentido da saúde. E a saúde é o completo bem-estar biopsicossocial, não é só a ausência de doença. E tudo o que nós pudermos fazer
para contribuir para a saúde e para o bem-estar daquela criança, eu acho que é essencial, porque não há informação boa nem informação má. Há informação. E essa informação deve ser transmitida de uma forma clara, de uma forma simples, adaptada e ajustada. E se uma pessoa for informada e estiver esclarecida, certamente toma melhores decisões. É esta a opinião que eu tenho em relação a todo o tipo de informação que se pode dar a uma criança. Portanto, e é nesse sentido que eu gostava de acabar aqui a minha intervenção. Não sei se precisar de mais alguma resposta, posso dar. Queria agradecer os contributos e a disponibilidade e acho que em nome de todos os presentes dar-vos nota de que se eventualmente ainda necessitarmos de mais algum esclarecimento ou por escrito de qualquer forma nós faremos chegar as nossas angústias ao Instituto de Apoio à Criança. Tão rápido, sim. Disponíveis para nos fazer um contributo, um relatório por escrito, nós teremos todo o gosto em recebê-lo e distribuir pelos seus deputados. Muito obrigada.